Bom dia, graça e paz. Bom dia a você que está aí nos vendo nesta manhã. Seja muito bem-vindo para estar conosco. Nós estamos aqui na Manhã com Jesus. Bom dia, Bruno. Bom dia, pastora. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo. Que a bênção do Senhor alcance a sua família, alcance a todas as pessoas que você ama, em nome de Jesus, e que seja um tempo de nós aprendermos e estarmos na presença do Senhor. Amém. Que o Senhor possa trazer refrigério na nossa Em alma nome de nessa manhã, Jesus. porque o Senhor tem sempre o bálsamo para estar derramando sobre as nossas vidas. O Amém. bálsamo de Gileade, que você receba nessa manhã cura, que você receba libertação, transformação, que você possa estar glorificando o nome do Senhor em todos os seus atos, em tudo aquilo que você for fazer, que seja tudo para a honra, glória, louvor do nome do Senhor. Amém. Em Amém? nome de Nós vamos Jesus. iniciar amanhã com Jesus, então, lendo com você um texto que está em Isaías 43. Eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 3, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Uia. Quando passare pelas águas, estarei contigo. Quando passare pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia e Sebá por ti. Amém. A palavra do Senhor para nós nessa manhã, ela vem trazer muita tranquilidade, esperança, porque ele já começa, o profeta Isaías, falando: não temas, porque eu sou contigo. Deus é conosco, Deus sempre será conosco. Ele fala assim, que foi ele que nos chamou pelo nome, que nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. E quando a gente passar pelas águas, pelos rios, ou seja, quando a gente estiver passando pelos desafios, as dificuldades, as tempestades, há uma promessa Amém. que ele será conosco, ele é por nós, ele não é contra nós, ele tem Amém. pensamentos de paz ao meu respeito, ao teu respeito. Amém. Isso traz uma tranquilidade no nosso coração, porque ele nos chamou pelo nome, e aqui ele fala que quando a gente passar pelos rios, ele não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Amém. Isso está mostrando que dificuldade vem, ela bate às vezes na nossa porta. Mas há uma promessa, que o Senhor está conosco. Aleluia. E a outra palavra que ele diz também, que se nós guardássemos os mandamentos do Senhor, ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Amém. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E que Deus nos abençoe, né, nesse texto, e que você possa estar com seus pensamentos declarando isso nesta manhã, que tem um texto lá em Gálatas 3:29, que ele diz assim: eu sou de Cristo e semente de Abraão, portanto, de acordo com a promessa, baseada nesse versículo, nós somos herdeiros do Senhor. Aleluia. Há uma promessa de tudo isso que eu disse para você nessa manhã, ainda nós somos herdeiros de Cristo. Olha que bênção. Que bênção nós sabermos de todas essas promessas que tem escrito aqui na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, te guarde. E nós vamos continuar então falando sobre os tipos de galardão. É isso que nós estamos mesmo. na sequência? Na sequência, exatamente. E vamos então para o nosso estudo da palavra, porque é importante nós voltarmos aqui, né, entendermos e compreendermos, né, aquilo que Deus tem para nós, né? Estamos falando sobre galardão. Esse é o segundo ano que nós estamos falando sobre esse tema. E nós temos a base bíblica que está lá em Apocalipse, capítulo 22, no verso 12.
que diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Aleluia. Então nós estamos ali vendo a palavra do Senhor e nós vemos ali que são 7 coroas. A Bíblia fala de galardão, e esse galardão está apontando para 7 tipos de coroa que nós vamos estar recebendo quando nós chegarmos na presença do Senhor no dia que a igreja gloriosamente for arrebatada. E nós sabemos que esse dia está chegando, está mais próximo hoje e ficará cada vez mais próximo a cada dia que passa, né, pastor? Está mais próximo hoje do que ontem, e amanhã estará mais próximo do que hoje. Isso, né? Mais, né? Se realmente Jesus, de repente, não nos arrebatar antes, olha só, que coisa poderosa, né? E quantos sinais, né, a gente está vendo? Sim, e daqui para frente é mais, né, pastora? Cada vez mais, porque tem que aparecer o iníquo, né? O anticristo tem que aparecer e está tudo se apontando para ele. Vamos então, pastora, nós vemos aí então as 7 coroas. Vamos ver aí as 7 coroas descritas, né? Tá aí na sua tela, 7 coroas: a coroa da vida, fala outra. A coroa da glória. Coroa da justiça. Coroa incorruptível. Coroa da alegria. Coroa do vencedor. E a coroa do mártir. Amém. Né? Nós estamos ali vendo e estamos aqui ainda estudando sobre a coroa da vida. A coroa da vida, em que está baseado aqui na palavra, é a primeira coroa, e nós vamos ali olhar. Então, para quem é essa coroa? Olha aí, ó. Esta coroa é para os vencedores, reservada para os que suportam as provações da vida sem esmurecer. Então, vamos lá para Tiago, no capítulo 1, né? No verso 8. Tiago, capítulo 1, Tiago, capítulo 1, verso 12. Olha aí a base bíblica, né? O que nós temos aí como promessa do Senhor. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Olha, então ele está mostrando para nós, bem-aventurados os que suportam as provações. Então nós temos aí, né? Provações que nós estamos passando, provações que nós estamos vivendo e que nós devemos suportar. Então nós estamos vendo aqui as 3 principais bases da coroa. A coroa da vida, quando a Bíblia fala de coroa da vida, nós vamos ver as 3 principais, que é a bio, a psique e a zoe. Bio é vida física, psique, vida emocional, e zoe, a vida espiritual. Nós vamos estar entrando aqui hoje, numa próxima, pode passar aí para nós, a vida zoe, ou seja, a vida espiritual. O que a Bíblia vai falar para nós sobre a vida espiritual, a base bíblica que nós temos para estar falando sobre a vida zoe. Então nós temos aqui uma junção, nós temos aqui o espírito, a alma e o corpo, vida bio, vida psique e vida zoe. A vida zoe, ela tem a função de trabalhar a vida espiritual, a vida em comunhão com Deus. Nós vamos ver aí na tela que nós temos uma pressão do mundo contra as nossas vidas, né? Nós vimos aqui que passa um pouquinho antes, volta um pouquinho para nós aí, Will, fazendo favor. Isso, olha só. Nós temos uma pressão do mundo contra nós, né? Na verdade, pastor, nós estamos em uma situação do mundo hoje em que ele exerce pressão. E no corpo, quando nós estamos falando do corpo, nós falamos bastante sobre ele, que nós somos o templo do Espírito, né? O nosso corpo deve ser consagrado ao Senhor. Então, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, a maneira como nós cuidamos, ou a maneira como nós agimos com o nosso corpo, isso nós temos que entender que nós somos templo do Espírito Santo. Nós não somos templo da prostituição, nós não somos templo da ação que está agindo no mundo, ou seja, uma idolatria a respeito do corpo, mas nós devemos cuidar dele. Nós já falamos, né, sobre a alma,
né? Falando sobre as dimensões da alma, e agora nós vamos entrar aqui na dimensão do espírito. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então veja só, nós somos chamados para viver, olha só, de uma maneira irrepreensível, né, pastor? Para a vinda do nosso Senhor Jesus, é o chamado, o nosso chamado. Então, quando nós estamos falando a respeito do nosso espírito, vimos aí o espírito, alma e corpo, nós vamos ver aqui as dimensões do nosso espírito. Existe uma dimensão, uma estrutura do espírito humano. Qual é a estrutura? É a consciência, a comunhão e a intuição. Então nós temos essas dimensões do nosso espírito. Eu gosto muito, né, de quem mais fala sobre isso, que é o Atmani, e ele fala sobre essas dimensões. Não só o Atmani, mas também Candy Reagan ministrou muito a respeito de espírito, alma e corpo, mas principalmente nas dimensões do espírito. Então, o que é a estrutura, o que realmente aponta? Por exemplo, quando nós olhamos para a comunhão, qual é a função da comunhão? É a capacidade que nós temos de adorar a Deus. João 4:24, você lembra, pastor, que está escrito lá? Deus procura. Deus procura. Deus procura os verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então, onde é que nós adoramos? Não é na nossa alma, não é pelo sentimento, não é de levantar as mãozinhas assim e ficar tendo sentimentos emocionais. Não, nós adoramos a Deus na nossa dimensão espiritual. É no espírito. É por isso que o perfeito louvor, ela vem da dimensão espiritual. Ou seja, o que é uma dimensão espiritual? Por isso que é a importância de orar em línguas, né? Essa semana mesmo eu estava falando com alguns seminaristas, falando sobre a importância de nós estarmos orando em línguas, porque orar em línguas é falar uma linguagem de Deus, né? Existem questões na nossa vida que parece que não anda, né, pastor? E como é que você vai vencer isso? Na dimensão do espírito. Você vai conseguir avançar na dimensão do espírito. Gente, se você tem uma causa que você não está vencendo e avançando naquela causa, o que você tem que fazer? Orar em línguas. Ora em línguas. Ora em línguas. Você vai chegar diante do Senhor e falar: Pai, eu não sei nem como orar a respeito dessa situação. Não sei nem como pedir a respeito dessa situação. Você vai entrar no seu quarto, fecha a porta do seu quarto e ora em secreto a Deus. Ou seja, ora em línguas. Ora em línguas. E teu Pai, que te vê em secreto, porque a oração em línguas é tão secreto que só Deus pode te recompensar. E tem até um versículo que fala sobre isso, que nós nem sabemos orar como convém, Romanos mas o 8, próprio 26. Espírito é que intercede por nós. Romanos 8:26, o próprio Espírito intercede por nós. Com gemidos, a palavra fala que é gemidos inexprimíveis, né? Inclusive, eu achei tão interessante, porque uma das seminaristas disse assim: isso é verdade, porque ela estava orando, né, e ela ficava só assim, lá. E aí ela falou: Senhor, mas será que isso é orar em línguas? E daí ela abriu a Bíblia, e o Senhor falou com ela, Romanos 8:26, que é gemidos inexprimíveis, e é verdade. É verdade, porque o lá parece estranho. É estranho, é gemidos inexprimíveis, porque é inexpressível, não tem expressão, né? Então é esta dimensão do espírito. Dentro da dimensão da estrutura humana, nós vamos ter a testificação. A testificação é o órgão sensitivo do espírito, ele age independente da área externa. Ou seja, olha o que a palavra fala em Romanos, no capítulo 8, do verso 16 ao 17. O que significa 16 e ao 18, aliás. O que significa essa testificação? Alguns dizem intuição. Eu gosto mais da palavra testificação, tanto é que eu coloquei no slide aí algumas como intuição, mas na verdade eu gosto mais da expressão testificação. Pode ir. Romanos 8, 16 ao 18.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, somos logos herdeiros também. Somos logos herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia. Então, olha lá, o Espírito testifica no nosso espírito. Essa testificação. Nós temos então uma testificação ou uma intuição. Eu sei que sou filho de Deus. Como é que você sabe? Porque testifica no meu espírito. Né? Eu sei porque sei, né? Só sei que sei. E como sei, mas eu sei. Porque existe testificação no meu espírito. Eu não estou preocupado se por um acaso eu morrer daqui a pouco. Porque eu sei para onde vou. Sei a quem pertenço. Sei para qual dimensão estou indo. E nós vamos ter a consciência. Qual é a função aí da consciência? Está aí na tela. Função de discernir o puro do impuro, do maligno, do benigno. Esta consciência sobre qual nós estamos falando não é uma consciência de alma, é uma consciência da dimensão do espírito. Então é uma consciência que ele traz para nós na dimensão espiritual. Como é que eu sei que alguma coisa é pecado ou não? Você sabe que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, do juízo do pecado, do juízo e da justiça, que está lá em João, capítulo 16, no verso 18. Inclusive, escrevi um livro sobre isso, né, pastora? Né? E no livro eu deixo bem claro, quem convence o homem não é a esposa, não é o esposo, quem convence o homem é o Espírito Santo. Aonde é que o Espírito Santo vai convencer? Na dimensão da consciência espiritual. Nós temos a dimensão, a estrutura da consciência espiritual que vai trazer para nós esse discernimento. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Isso Deus quer, isso Deus não quer. Então, se você não sabe o que Deus quer para a sua vida, há uma necessidade de você treinar a sua consciência espiritual. Como é que nós treinamos a nossa consciência espiritual? Dá uma olhadinha em Hebreus, capítulo 9, do 14 ao 15, pastora. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Olha lá, purificará a vossa consciência das obras mortas. Esta consciência não é uma consciência do certo e errado de alma. Né? Todo mundo, todo ser humano, até uma criança, sabe o que é certo e o que é errado. Né? O que não, por que as pessoas ainda fazem aquilo que é errado? Porque não atingiu ainda a consciência espiritual. Não atingiu ainda uma consciência na dimensão do espírito. Então há uma necessidade de um despertar. Eu acho tão bonito quando Esdras, capítulo de número 1, no verso, se não me engano, no verso 10, ele fala que Deus despertou o espírito de Ciro. Olha só que coisa tremenda. Na minha versão fala que ele acordou. Olha. Na minha versão acordou o espírito. Né? Então, o que é essa dispersão, que ele despertou, que ele acordou? É a consciência espiritual. Então nós temos aqui uma dimensão de consciência que não é uma consciência do que é certo e errado. Quantas vezes a pessoa chega para nós e fala assim, eu não preciso de Jesus, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não isso, eu não aquilo, né? Então está tudo certo com Deus. No entanto, ela tem uma consciência de alma, não é uma consciência de espírito. Porque quando nós somos despertos no nosso espírito para saber o que Deus quer, nós identificamos. Né? Então foi o que aconteceu com Ciro, quando, por exemplo, Isaías vê a glória do Senhor e ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de impuros lábios. É uma consciência espiritual que foi desperta.
Assim também acontecerá com toda vez com que nós estamos na presença do Senhor para saber o que Ele deseja para as nossas vidas. Porque aquilo que Deus tem para nós é bom, perfeito e agradável. Quando alguém chega para mim e fala assim, Bruno, como é que eu sei qual que é a vontade de Deus? É porque eu estou percebendo que a consciência espiritual da pessoa ainda está adormecida. Ela pode até ter intuição, ela pode ter comunhão com Deus, né? Porque, ou seja, ela tem uma testificação, uma certeza que ela é salva, né? Pela palavra, ela tem uma testificação, ela tem comunhão com o Senhor, porque ela ora, ela busca o Senhor, mas ainda ela não foi desperta na sua consciência espiritual. Então a vida Zoe é uma vida onde as três dimensões estão andando juntas. Obviamente, quando nós estamos falando sobre consciência, comunhão, intuição, nós estamos falando como se fosse mente, cabeça e perna. Cabeça, tronco e perna, né? Ou seja, somente as três dimensões do corpo. Mas o corpo não é só isso. Tem muito mais dimensão. Assim como na dimensão espiritual, consciência, intuição e comunhão, não é só isso. Pensa comigo, se o corpo é cheio de estruturas minuciosas, e eu estou estudando neurociência, pastor, eu fico assim bobo de ver como que a ciência descobriu coisas até agora a respeito do cérebro humano. Como que o nosso cérebro ele tem uma capacidade extraordinária de fazer coisas extraordinárias, né? Quando a gente vai para a neurociência, que a neurociência fala, o que ensina, o que mostra, é uma coisa assim extraordinária. Quando a gente vai, por exemplo, para as dimensões das emoções do ser humano, vai estudar as dimensões do ser humano, é muito maior do que as dimensões do próprio corpo. Agora você imagina, se o corpo é todo complexo, se a alma do homem é toda complexa, imagina a dimensão do espírito. É muito maior, por isso que nem olhos viram, nem jamais nunca subiu ao nosso coração. Claro que Paulo está falando ali com respeito àquilo que nos espera na presença de Deus no céu, porém, Paulo chega a dizer, né, em Coríntios, eu não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe. Por quê? Porque é uma dimensão do espírito. Então, se você não tem essa consciência despertada em você, como é que você desperta a sua consciência? Sabe como? Orando em línguas. Na oração em línguas, nos leva à comunhão, à intuição e à consciência. Enquanto você não sabe o que Deus quer, não faça nada. Espere. Deus vai falar para você. E na dúvida, ora um pouco mais. Um pouco mais. Exatamente. Muito bem. É isso. Na próxima live nós vamos continuar falando sobre a coroa da vida. Amém, pastor? Amém. Que Deus te abençoe, te guarde e nós esperamos você na próxima live. Um bom dia cheio da presença do Espírito de Deus. Amém.